Eu tinha tudo, menos o amor do próprio filho. Mas quando contratei uma simples babá, minha vida mudou para sempre. O que ela fez com o menino vai te deixar sem palavras. Antes da história começar, já se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está assistindo. Sua presença faz toda a diferença para continuarmos contando histórias que tocam o coração. Meu nome é Eduardo Salgado. Aos 42 anos, eu controlo um dos maiores impérios do submundo. Meu nome faz homens tremeram. Minha palavra é lei nas ruas. E minha organização movimenta milhões. Tenho carros blindados na garagem. Uma mansão fortificada como um bunker. Mas sabe o que todo esse poder não consegue me dar? Paz. Felicidade. A capacidade de olhar para o próprio filho sem sentir o peito apertar de uma forma que me sufoca. Faz 3 anos que perdi minha esposa, Helena. Não foi acidente. Foi uma mensagem. Uma vingança de um rival que queria me atingir no que eu tinha de mais valioso. Ela estava saindo do colégio do Lucas quando aconteceu. Meu filho tinha 5 anos na época e estava com ela. Hoje ele tem 8. E eu ainda carrego a culpa de não ter protegido os dois. Lucas nasceu com paralisia cerebral. Ele é inteligente, eu sei disso. Vejo nos olhos dele uma luz que Helena sempre dizia estar lá. Mas eu não consigo chegar perto. Cada vez que olho para ele, vejo ela. Vejo o quanto falhei em não estar lá naquela tarde. Vejo o quanto sou covarde por não conseguir abraçá-lo sem sentir que vou desmoronar. Neste mundo em que vivo, mostrar fraqueza significa morte. Então construí muros. Ao meu redor. Ao redor do Lucas. Ao redor de tudo. Contrato babás para cuidar dele. Sempre mulheres com passado limpo, investigadas pela minha equipe de segurança. Pago muito bem, muito mesmo. Mas nenhuma fica por muito tempo. Algumas não aguentam a pressão de viver numa fortaleza cercada por seguranças armados. Outras simplesmente percebem que estão cuidando de um menino cujo pai não consegue sequer jantar à mesma mesa que ele. No fundo, eu sei que o problema não é o Lucas. O problema sou eu com minha frieza, meu distanciamento, essa mansão que mais parece uma prisão de luxo e silêncio. Até que um dia, surge Clara. Estava entrevistando candidatas para a vaga naquela manhã de terça-feira. Meu chefe de segurança havia selecionado 5 mulheres com currículos impecáveis e, mais importante, passado investigado. Enfermeiras, pedagogas, especialistas em necessidades especiais. Todas pontuais, bem vestidas, com sorrisos profissionais ensaiados e conscientes de que trabalhariam para um homem perigoso. Clara chegou com 20 minutos de atraso. Ouvi as risadas das outras candidatas na sala de espera quando ela entrou. Meus seguranças me avisaram pelo ponto eletrônico que havia uma mulher sem registro na lista tentando entrar. Roupas simples, um vestido florido meio amarrotado, cabelo preso com um elástico comum. Ela carregava uma bolsa velha e parecia ofegante, como se tivesse corrido. Meu chefe de segurança estava prestes a mandá-la embora. Quase deixei, mas algo me fez intervir pelo interfone e autorizar sua entrada. Talvez curiosidade. Talvez tédio das respostas decoradas que vinha ouvindo a manhã toda. Talvez o fato de que ela teve a coragem de aparecer mesmo depois que devia ter percebido o tipo de lugar que era minha casa. Ela entrou no meu escritório e antes mesmo de sentar, pediu desculpas. O ônibus tinha atrasado, ela morava longe, não tinha carro. Expliquei friamente que ela não estava na lista. Ela piscou, confusa, e disse que tinha enviado currículo pela internet e recebido uma confirmação. Meu assistente verificou e de fato havia um erro no sistema. Ela estava marcada, mas não entrou na triagem de segurança. Deveria tê-la dispensado ali mesmo. Ninguém entra na minha casa sem investigação completa. Mas algo nela me intrigou. Pedi seu documento e mandei minha equipe fazer uma checagem rápida enquanto conversávamos. Seu currículo era modesto. Havia trabalhado em creches, cuidado de alguns idosos, nada muito impressionante. Nenhum curso especializado em paralisia cerebral. Perguntei por que ela achava que poderia cuidar do meu filho. Ela respirou fundo e disse algo que nenhuma outra candidata tinha dito. Porque eu sei o que é amar uma criança que o mundo acha que não tem futuro. E sei que essas crianças são as que mais têm a nos ensinar. Estava prestes a encerrar a entrevista quando Lucas apareceu na porta. Ele estava na cadeira de rodas, sendo empurrado pela babá anterior, que ainda cumpria aviso prévio. O menino fazia sons inarticulados, sua cabeça pendia levemente para o lado. A babá nem olhou para ele enquanto empurrava a cadeira, ocupada conversando com um dos seguranças. Clara se levantou imediatamente. Não me pediu licença,
Não esperou permissão. Simplesmente caminhou até meu filho, ajoelhou-se na frente dele e segurou sua mão com delicadeza. Posso ser sua amiga, Lucas? Meu filho a olhou. Por longos segundos, apenas a olhou. E então aconteceu algo que eu não via há semanas. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, torto, mas genuíno. Seus olhos brilharam de uma forma que me partiu por dentro. Fingi indiferença. Dispensei as outras candidatas e disse a Clara que ela começaria no dia seguinte, período de experiência. Meu chefe de segurança me olhou como se eu tivesse enlouquecido, contratando alguém sem investigação completa, mas algo naquela mulher me dizia que ela não era uma ameaça, pelo menos não do tipo que eu estava acostumado a enfrentar. Clara transformou a rotina de Lucas em poucas semanas. Ela chegava cedo, sempre com aquele sorriso genuíno que contrastava com a atmosfera pesada da mansão. Meus homens, acostumados a rostos duros e silêncio, ficavam desconcertados com sua gentileza. Ela conversava com meu filho como se ele pudesse responder. Ensinava-o a pintar, segurando sua mão e guiando o pincel. Cantava músicas infantis enquanto o ajudava nos exercícios de fisioterapia. Colocava música alta e dançava pela sala, fazendo Lucas rir com suas palhaçadas. Cada progresso do menino emocionava até os seguranças mais endurecidos. Miguel, meu braço direito, um homem que já tinha matado sem pestanejar, ficou com os olhos marejados no dia em que Lucas conseguiu segurar uma colher sozinho pela primeira vez. Eu observava tudo de longe. Das câmeras de segurança do meu escritório, eu via Clara transformando aquela casa fria em algo que começava a parecer um lar, e isso me deixava dividido entre orgulho e ciúme. Orgulho de ver meu filho evoluindo de formas que os médicos diziam ser impossível. Ciúme porque era ela, não eu, quem estava proporcionando isso a ele. Comecei a perceber que, talvez, o problema nunca tenha sido o filho. O problema sempre fui eu. Minha incapacidade de lidar com a dor. Minha covardia disfarçada de força. Minha prisão autoimposta de frieza e distanciamento. Uma noite, voltei tarde de uma reunião pesada. Tinha sido um dia difícil, daqueles que me lembravam porque sou temido. Tinha sangue nas minhas mãos, literalmente. Cheguei em casa exausto, com a alma pesada. Ao passar pelo quarto do Lucas, ouvi uma voz. Clara estava cantando uma canção de ninar, a mesma que Helena cantava. Fiquei paralisado no corredor, ouvindo. Meu filho fazia sons suaves, tentando acompanhar. Ela ria docemente e continuava cantando. As lembranças da esposa voltaram com força. Helena cantando para Lucas ainda bebê. Helena sorrindo para mim. Helena dizendo que tudo ficaria bem, que nosso filho era perfeito do jeito dele. Helena me pedindo para ser mais presente, para deixar os negócios de lado às vezes. As lágrimas escorreram silenciosas. Ali, naquele corredor escuro cercado por toda a minha riqueza e poder, eu era apenas um homem quebrado que havia perdido tudo que importava. Meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Não importava o quanto Clara estava ajudando Lucas, eu precisava saber quem ela realmente era. Ninguém é tão bom assim sem motivo. Ninguém entra na minha vida sem que eu saiba cada detalhe do passado dessa pessoa. Mandei minha equipe investigar a fundo. Queria saber tudo. Cada endereço onde ela morou. Cada pessoa com quem se relacionou. Cada centavo que ganhou ou gastou. Se ela estava trabalhando para algum rival, se estava planejando algo, eu descobriria. O relatório chegou uma semana depois. Sentei no meu escritório e comecei a ler. E com cada página, meu coração apertava mais. Clara tinha um filho, Bernardo. Ele nasceu com a mesma condição de Lucas, paralisia cerebral. Ela foi mãe solteira. O pai abandonou quando recebeu o diagnóstico. Clara trabalhou em 3 empregos para pagar as terapias, os médicos, os remédios. Ela lutou como uma leoa pelo filho dela. Mas Bernardo morreu aos 6 anos. Complicações respiratórias. Clara estava no trabalho quando aconteceu. Ela não pôde se despedir. Depois disso, ela entrou em depressão profunda. Perdeu os empregos, quase perdeu a casa. Foi internada por um tempo. Quando saiu, decidiu que queria trabalhar com crianças com necessidades especiais. Era sua forma de honrar a memória do filho, de dar a outras crianças o amor e cuidado que ela não pôde dar ao Bernardo nos últimos momentos dele. Fechei o relatório sentindo-me o pior tipo de pessoa. Aquela mulher tinha sofrido tanto quanto eu, talvez mais, e em vez de desmoronar completamente,
Ela escolheu transformar sua dor em amor por outras crianças. E eu estava investigando ela como se fosse uma criminosa. Naquela noite, fui até a sala onde ela estava com Lucas. Bati na porta, algo que nunca fazia na minha própria casa. Ela olhou surpresa ao me ver ali. Pedi para conversarmos depois que Lucas dormisse. 1 hora depois, estávamos no jardim. Eu não sabia como começar, então fui direto ao ponto. Eu sei do Bernardo. Vi a cor sumir do rosto dela. Seus olhos encheram de lágrimas instantaneamente. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Então desabou. Eu não quero substituir meu filho, Sr. Eduardo. Eu sei que nada pode trazer o Bernardo de volta. Mas quando olho para o Lucas, quando vejo ele progredindo, sorrindo, vivendo, eu sinto que meu filho também sorri. Eu só quero dar ao Lucas o amor que o meu não pôde receber nos últimos dias. Eu só quero que ele saiba que é amado, que é importante, que sua vida vale a pena. Sentei no banco ao lado dela, e pela primeira vez em 3 anos, falei sobre Helena, sobre a culpa que carregava, sobre o medo de amar Lucas e perdê-lo também, sobre como me transformei num monstro achando que isso me faria forte. Clara me olhou com aqueles olhos doces e disse algo que mudou tudo. O senhor não é um monstro, Eduardo. O senhor é um pai com medo. E eu entendo isso. Mas o Lucas precisa do senhor. Ele sente sua falta. Toda vez que ouve seus passos no corredor, os olhos dele brilham esperando que você entre. E toda vez que você passa direto, uma parte dele murcha um pouco. Aquelas palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Pedi desculpas pela investigação. Agradeci por tudo que ela estava fazendo. E pela primeira vez desde que ela chegou, a convidei para jantar conosco no dia seguinte. Não apenas ela e Lucas, os 3. Como uma família. As semanas seguintes foram as melhores da minha vida desde que Helena morreu. Comecei a passar mais tempo com Lucas. Clara me ensinava como interagir com ele, como interpretar seus sons e gestos. Jantávamos juntos os 3. Eu lia histórias para meu filho antes de dormir. E lentamente, muito lentamente, aqueles muros que construí começaram a desmoronar. Meus homens notaram a mudança. Miguel comentou que nunca tinha me visto sorrir daquele jeito. Até nos negócios eu estava diferente, menos impulsivo, mais ponderado. Clara estava curando não apenas meu filho, mas a mim também. Mas neste mundo em que vivo, a felicidade sempre cobra um preço. Tive que viajar para resolver um problema territorial com outra organização. Era algo que não podia delegar. Tinha que ser resolvido cara a cara. Deixei a segurança redobrada na mansão. Miguel ficou responsável por Clara e Lucas. Seria apenas 2 dias. No segundo dia, estava na reunião quando meu telefone tocou. Era Miguel. Só pelo tom da voz dele, soube que algo estava terrivelmente errado. Lucas teve uma crise. Está no hospital. É grave. Abandonei tudo. Não me importei com a reunião, com os acordos, com nada. Meu motorista nunca tinha me visto daquele jeito. Dirigi eu mesmo de volta, ultrapassando todos os limites de velocidade. As 3 horas de viagem eu fiz em menos de 2. Quando cheguei ao hospital, meus homens haviam isolado um andar inteiro. Corri pelos corredores até a UTI, e lá estava Clara, do lado de fora do quarto, com o rosto destruído de tanto chorar, ainda vestindo a roupa suja de sangue. Ela tinha tentado salvar ele. Lucas estava brincando quando teve uma convulsão violenta. Clara fez todos os procedimentos de emergência, mas não foi suficiente. Ele parou de respirar por alguns minutos. A ambulância chegou a tempo, mas foi por muito pouco. Entrei no quarto e vi meu filho entubado, cercado de máquinas. Aquela visão me partiu ao meio. Clara entrou atrás de mim e, sem dizer nada, segurou minha mão. Caminhamos juntos até a cama. Ela pegou a outra mão de Lucas, aquela mão pequena e frágil, e a colocou na minha. Você é forte, meu pequeno guerreiro. Papai está aqui. Papai está aqui e não vai a lugar nenhum. Pela primeira vez desde que Helena morreu, chorei na frente de alguém. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que saíam do fundo da minha alma. Clara me abraçou enquanto eu desmoronava, enquanto tudo que segurei por anos finalmente vazava. Ficamos ali a noite inteira, os 2, segurando as mãos de Lucas, rezando, conversando com ele, prometendo que tudo ficaria bem. E no amanhecer, ele abriu os olhos. Lucas ficou no hospital por 2 semanas. Todos os dias eu estava lá. Levava trabalho para o quarto, fazia reuniões por vídeo, mas não saía do lado dele. Clara também.
Ela dormia numa poltrona desconfortável, se recusava a ir para casa. Éramos uma equipe agora, uma família. Quando finalmente conseguimos trazê-lo para casa, a mansão parecia diferente. Não era mais aquela fortaleza fria. Era um lar. Ordenei que tirassem metade dos seguranças da parte interna. Mandei pintar as paredes com cores mais alegres. Transformei a sala de armas em uma sala de brinquedos para Lucas. Miguel ficou chocado. Disse que eu estava perdendo o controle, ficando mole. Expliquei que não estava ficando mole, estava ficando humano. E que um homem que tem algo real a proteger, luta muito melhor do que um que não tem nada a perder. 3 meses depois do hospital, Lucas estava melhor do que nunca. Clara havia implementado novas terapias, novos exercícios, e eu participava de tudo. Cada pequena vitória era celebrada por nós 3. Até que aconteceu o milagre. Estávamos no jardim numa tarde de domingo. Eu tinha um dia de folga completa, algo raro. Clara tinha feito um piquenique. Lucas estava deitado no cobertor, olhando as nuvens enquanto Clara apontava e inventava histórias sobre as formas que elas faziam. De repente, Lucas fez um som diferente. Não eram os sons inarticulados de sempre. Era algo mais claro, mais definido. Clara e eu paramos tudo e olhamos para ele. Ele tentou de novo. A boca se mexia com esforço, a testa franzida de concentração. E então, clara como água cristalina, saiu a palavra: mamã. Clara cobriu a boca com as mãos, lágrimas jorrando instantaneamente. Lucas a olhava e sorria, orgulhoso de si mesmo. Clara. Ele tinha chamado ela de mamã. Olhei para aquela mulher que entrou na minha vida por acaso, que curou meu filho, que me ensinou a amar de novo. E entendi. Helena me mandou Clara. De alguma forma, lá de onde estiver, minha esposa sabia que precisávamos dela. Clara pegou Lucas no colo, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu os abracei. Ali, naquele abraço, éramos uma família. Torta, remendada, nascida da dor, mas uma família real. Decidi naquele dia criar uma fundação em homenagem a Helena e Bernardo. Seria dedicada a ajudar crianças com necessidades especiais cujas famílias não tinham recursos. Clara seria a diretora. Ela protestou, disse que não sabia administrar uma fundação. Eu ri e disse que ela administrava algo muito mais difícil. Tinha administrado meu coração endurecido e transformado aquela mansão numa casa. Hoje, 5 anos depois, Lucas fala várias palavras. Caminha com ajuda. Está numa escola especial onde prospera. Clara não é mais a babá. Ela é minha esposa. Sim, me casei com ela. Não foi um casamento grandioso. Foi simples, íntimo, com apenas os mais próximos. Mas foi o dia mais feliz da minha vida desde que Lucas nasceu. Ainda sou quem sou. Ainda controlo o que controlo. Mas agora sou um homem diferente. Tenho limites. Tenho linhas que não cruzo. Porque tenho uma família de verdade esperando por mim em casa. E nenhum negócio, nenhum território, nenhum poder vale mais do que o sorriso do meu filho ou o abraço da minha esposa. Algumas pessoas aparecem na nossa vida para nos lembrar do que realmente importa. Clara não curou apenas o meu filho, ela curou o meu coração. Ela me mostrou que ser forte não é construir muros, é ter coragem de deixá-los cair, é ter coragem de amar, mesmo sabendo que amar é arriscar perder tudo de novo. Se essa história tocou você, deixe um coração nos comentários e conte o que mais te emocionou. Não esquece de se inscrever. Toda semana tem novas histórias que fazem pensar e sentir.